Olá, Benders! Tudo bom com vocês? Então, um grande oi, um grande abraço. Estamos aqui de novo, eu espero que você goste, eu espero que você tenha gostado da espiritualidade em Korra, no livro 1. Se você não viu, tá aqui. Temos muitas referências hoje, esse é um vídeo grande, esse é um vídeo intenso, mas eu peço com muito carinho que você fique, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Já peço desde já para você se inscrever no canal, no Mundo Avatar e no Várias Variedades, o meu canal, meu e do Patrick. Deixe o seu curtir, isso é muito bom. E se você não gosta de espiritualidade, muito desse assunto, deixe seu like mesmo assim, o canal vai crescer e os assuntos que você gosta posteriormente virão. Vamos lá? Bom, como sempre eu tenho aqui meu roteirinho, porque os vídeos são intensos, são densos e grandes, né? Então eu tenho que fazer isso pra me orientar. Eventualmente eu vou ler logo no episódio 1, o Bolin e a Asami, eles vão pra uma reunião de negócios. Nos é apresentado o personagem Varrick. E o que acontece? Quando eles chegam, o Varrick tá fazendo uma sessão de levitação. Did you see that? Levitation! No desenho era uma falcatrua, né? Não era verdade, tanto que o Bolin fala, não vi nada demais. Isso, digamos que existe. Tem um avatar vivo, vocês sabiam? Sim, é da religião hinduísta. Ele se chama, eu não sei falar o nome, Paramahansa Natayanda. Everything is infinitely powerful. You realize your potentiality. You establish yourself in the completion, space of completion. You are God, that's all. Eu não sei se é isso mesmo. Ele é o que o pessoal chama de avatar vivo, né? Não tenho muito estudo sobre ele, mas os vídeos dele são muito ricos, as palestras. Eu recomendo que você veja. Por que eu falei deste avatar vivo? Porque nas palestras dele, e principalmente nos retiros, algumas coisas diferentes acontecem segundo os seus seguidores. Nos retiros, segundo o que eles dizem, além de sessões de materialização de diamantes dentro da boca das pessoas, olha que incrível. Só que não tem isso em vídeo, porque é só quem vai nos retiros de fato. E também tem sessões de levitação, então só por esse comentário. Então se você acha legal, pesquise mais sobre o Paramahansa Natayanda, vai estar aqui. Bom, nesse mesmo episódio, o Nalak faz a primeira dominação do espírito, né? De uma forma ali energética ou, enfim, de transformar o negativo em positivo. E essa manifestação desses espíritos eu vou comparar com o poltergeist. Tem alguns filmes que são um pouco extremos demais, mas quando tem manifestação física, ou seja, que todo mundo vê, tem coisas que se mexem e, enfim, é chamado o fenômeno de poltergeist. Quem quiser, pesquisa esse nome mais no YouTube. No episódio 2 já é interessante porque eles falam sobre a ligação do mundo espiritual e material e já dá uma introdução sobre portais. Eu vou falar para vocês alguns possíveis portais, isso segundo alguns estudos espiritualísticos e até mesmo daquele canal History, né? Também tem uns documentários. São possíveis portais entre o mundo físico e o mundo espiritual. São eles: Portal do Sol na Bolívia, Vórtices de Sedona nos Estados Unidos, Stonehenge ou Stonehenge na Inglaterra, Portal de Ayumarca no Peru e Ábidos no Egito. São alguns dos possíveis portais. É muito interessante estudar porque além de ter essa mídia, esse mistério de portais entre mundo físico e espiritual, eles também exploram um pouco da cultura do povo da época, etc. Legal pra você conhecer antigas culturas, pra quem gosta de história, né? Então se você gosta, pesquise mais sobre portais. Bom, logo depois, nesse mesmo episódio, na Floresta dos Espíritos, lá aquela cena me lembrou muito os relatos que se tem sobre o umbral. Eu vou indicar pra vocês um filme que, embora ele seja espírita, ele explana muito bem essa questão de umbral, entendeu? Foi a ligação que eu fiz com a Floresta dos Espíritos. O filme se chama Nosso Lar. Acordei numa dimensão chamada umbral. Uma espécie de purgatório. Muitos de vocês já devem ter visto. Então essa questão do umbral me remeteu e eu acho que ali fica bem compatível. Bom, todo mundo já nesse começo já não tá indo muito com a cara do Nalak, né? Mas de fato ele não é tão legal, mas ele solta umas frases bem interessantes, como por exemplo: Korra, todos os avatares passados vivem dentro de você. Deixa eles te guiarem, deixa eles te ajudarem a achar a luz no escuro.
All the past avatars live on inside of you. Let them guide you. A gente já tem uma noção maior de reencarnação aqui. Nós somos o produto de nossas vidas passadas. Algumas pessoas não têm essa crença e muitas religiões têm. Nós somos o produto de nossas vidas passadas. Por isso, quando você olha para dentro de você mesmo, quando você medita ou quando, enfim, você tá de encontro à sua verdadeira essência, você tem muito mais chances de se encontrar, porque você tem acesso ao seu verdadeiro eu e, claro, às experiências das suas vidas passadas. Bem que o pessoal no comentário falou que eu ia amar a tal da Jinora. E, gente, de fato, ô menininha, queria ser ela? Queria, gostaria muito. Ela ilustra pra gente já também nesse episódio exatamente o que é a projeção astral. Ela tá lá deitadinha, dormindo, descansando o corpo físico, e enquanto isso ela está com o corpo astral em outro lugar, lá visitando, e enfim. Essa é a projeção astral mais clássica, é a que a gente mais vê relatos. Comentário aleatório. Gente, nesse desenho tem lá, eles falam, né, os espíritos dançando no céu, né? A aurora boreal, né? Era? Parece? Tá ótimo, obrigada. Episódio 3. Tem uma frase mais ou menos assim, né? Nós abrimos o portal do sul, agora temos que abrir o portal do norte. Quando você abrir, os espíritos e o homem poderão se deslocar livremente entre o norte e o sul, em questão de segundos. There is another portal in the north. Once you open it, spirits and man will be able to move freely between the north and the south in a matter of seconds. Pessoas deste mundão do mundo Avatar. O que é isso se não é um wormhole, vulgo buraco de minhoca? Você tem um ponto X e um ponto Y. Esses pontos são longes, por exemplo, Brasil e China, dois extremos, ou Terra e Marte, são dois lugares muito longes. Para chegar muito rapidamente na velocidade da luz, você faz um wormhole, um buraco de minhoca. So a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through a higher dimension. Você faz? Não, você descobre onde tem. Bom, isso é muita teoria, mas eu acho interessante, isso não é tanto de espiritualidade, mas eu acho interessante como essa questão de ciência que o desenho traz. Nós já vimos no primeiro livro a Korra fazendo sessão de cura, e nesse episódio 3 a gente também vê a Kia, cura através da água. Então nós já comentamos sobre isso, mas só pra pontuar que a Kia também é uma curadora. Dobradinha à vista, dobradinha, dobradinha. Quando eu tava fazendo o roteiro, eu falei, meu Deus do céu, esse vídeo vai ficar muito grande. E a Ingrid maravilhosa me deu essa dica. Os episódios 7 e 8 estarão aqui, ó, em um vídeo apenas, porque são muito intensos. Aqui no Várias Variedades nós vamos conversar sobre eles. Por quê? Pro vídeo não ficar tão grande, pro vídeo não ficar tão intenso. Claro, pra também fazer vocês darem um pulinho lá no Várias Variedades pra prestigiar a gente também lá. Esses episódios são muito intensos. Eles são recheados do início ao fim. E eu me arrepio de lembrar de todos eles. Eu não sei como os meus pelos sobreviveram a esta série. Enfim, dobradinha aqui no Várias Variedades, episódio 7 e 8. E agora eu vou pular e nós vamos passar para o 9, tudo bem? Bom, no episódio 9, então, Tenzin e a Korra, eles vão começar a meditar, tentar meditar para se conectar ao mundo espiritual. E eles usam algumas coisas que podem nos ajudar na concentração no momento da meditação. São eles: a música, né, a batida, o incenso, o cheiro. Todos esses itens, eles podem nos auxiliar no momento da meditação. E para você que não viu a dobradinha do vídeo passado, nós falamos sobre meditação. E nós falamos tanto sobre o incenso como sobre música. Não é bem música, né? É o toque de alguns instrumentos que você inicia a meditação, termina. Ali um pouquinho depois, nesse mesmo episódio, a Jinora faz um processo lindo. Ela faz com que os espíritos que até o momento só ela está vendo, se tornem visíveis para todo mundo naquele lugar. E esse é um processo muito lindo, muito maravilhoso. No desenho ele é tratado como uma forma de projeção astral, né? Eu não sei bem, as comics de repente vão explicar isso melhor. Isso aqui no mundo espiritualista nós chamamos de fenômeno de materialização. Ou seja, a Jinora, além de ser tudo que ela é uma médium de materialização. Por quê? Ela fez com que os espíritos que não eram visíveis se tornassem visíveis para todos. Esse processo de materialização, ele acontece através de uma substância semimaterial que se chama ectoplasma. Não vou entrar muito no mérito, vou sempre falar para vocês pesquisarem fora daqui. Eu vou falar para vocês pesquisarem dois nomes. O primeiro, Chico Xavier, materialização de Chico Xavier. Ele fez algumas poucas sessões, por indicação do seu mentor Emmanuel. Ele não fez mais, falou que não ia dar certo, enfim, que não ia ser legal o rumo que aquilo ia tomar. E um
um dos maiores médiums de materialização do Brasil, que foi o Francisco Peixoto Lins, que é mais conhecido como Peixotinho. Ambos eles têm documentários aqui no YouTube muito interessantes. Agora mesmo eu conversei com vocês sobre os possíveis lugares que são portais do mundo físico e o mundo espiritual, certo? Nesse episódio, quando eles vão lá no antigo lugar de meditação do Templo do Ar, a Jinora fala assim: tem muita energia espiritual nesse lugar. E nesse momento mostra esse lugar. E sabe qual outro lugar que tá igualzinho, que tem até assim o mesmo formato? Olha, coloca a imagem aqui pra mim, vê se vocês reparam nisso. Stonehenge, na Inglaterra, não era igual, não era? Gente, os produtores, eles têm umas sacadas assim que eu fico... Bicha, a senhora arrasou, viado. E logo depois, uma coisa muito legal que o Tenzin faz é limpar a energia espiritual daquele lugar com o quê? Com incenso. Eu recomendo pra todos, pessoal. Esse aqui eu comprei lá no Templo Zulai, ele é muito gostoso, dá uma paz muito grande, mas outro incenso que eu faço bastante limpeza espiritual com esse aqui, que se chama Palo Santo. É muito gostoso. Se você não tem a crença, até parece que o incenso vai limpar, mas tudo bem, não precisa ter essa crença. Você tem ou não, ela existe, ela tá ali. Mas além de tudo, dá um cheirinho muito gostoso pra casa, dá uma sensação diferente. Eu recomendo todo mundo a comprar um incensinho, botar em casa, porque não é só uma coisa mística, né? De fato, você sente um cheiro gostoso, fica uma energia mais de casa limpa, de casa renovada. E claro, para quem tem essa crença de limpeza espiritual de fato, pode sair, né, passando nos cantos da casa, mentalizando sempre a limpeza espiritual daquele local. Olha, no episódio 10, a Jinora e a Korra, né, que agora nós sabemos que a Jinora consegue fazer essa ligação do mundo espiritual, elas vão fazendo meditação e de fato se projetam para o lugar lá espiritual. Então ambas chegam no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e a Jinora, ela tá tão feliz de estar naquele lugar, ela tá, nossa, que bacana, eu finalmente estou aqui, e ela vai vendo a beleza daquele lugar. Por outro lado, a Korra tá em outra vibe, ela tá preocupada porque ela precisa achar lá o portal, tem muita responsabilidade nas costas delas, aquela ansiedade, o que eu vou fazer? Ela encontra com as topeiras, começa a discutir com elas, tenta usar a dominação, aí as topeiras fazem os negócios, ela cai no buraco, a Jinora tenta salvar, não dá. O que a gente pode tirar dessa cena? Se você prestar atenção, olha só, quem faz o lugar são as pessoas. Então se você entra no lugar e tá super feliz, você olha, você consegue ver a beleza daquele lugar, consegue ver a positividade, o otimismo, aquele lugar vai ser o máximo pra você. Agora se você chega no lugar, nossa, que lugar feio, não sei o que, e começa, tô preocupada na minha casa, não sei o que, e começa a trazer essa vibe, acontece o que aconteceu com a Korra, instabilidade emocional e mental. Então na hora do café com o tio Airo lá, mostra de uma maneira simples e maravilhosa como é o mundo espiritual e até o físico. Vamos explorar. Eu vou começar corrigindo o tio Airo no sentido do seguinte: ele refere que no mundo espiritual os sentimentos se tornam realidade. In the spirit world, your emotions become your reality, especially for the Avatar. No desenho se quis dizer que só lá acontece isso, e não é assim. Não só no mundo espiritual, perceba que no mundo físico isso também acontece. Os seus sentimentos e os seus pensamentos, eles estão diretamente ligados ao seu ambiente e às suas situações, as situações que chegam pra você. Eu posso fazer diversas referências, porque nesse momento a Korra fica criança. Tem muitas opções. Pode ser pela pureza da criança, pela inocência, pela fragilidade de uma criança, enfim. O fato dela ter virado uma criança no mundo espiritual, com a fragilidade, tudo pode representar milhares de coisas. Fica a critério de cada um. Então, no momento do chá, ela tá ali de boa, tá todo mundo legal, tem o casamento dos bichinhos lá. Só que ela começa a ficar nervosa, porque ela quer encontrar a Jinora, ela tá preocupada com ela, etc. O que ela começa a fazer? Brigar. Ela briga, eu quero minha amiga. O que acontece? Naturalmente e imediatamente, os bichos começam a se transformar, a energia do local muda, o tempo muda.
Quer dizer, como os sentimentos, como os seus pensamentos têm relação direta com a realidade, no mundo espiritual, a faixa vibratória é muito mais elevada. Nós aqui na 3D, na Terra, enfim, no material, nossa faixa de vibração é mais baixa. Portanto, as coisas acontecem com um pouco mais de demora, digamos assim. Mas é a mesma coisa, pessoal. Se você é uma pessoa negativa, se você só pensa em coisas ruins, nada pra você dar certo, e você continua nessa vibe, as coisas vão continuar assim. Agora perceba aquela pessoa pra cima, aquela pessoa otimista, tá sempre ali falando como as coisas acontecem pra ela. Ela consegue passar na faculdade, em primeiro lugar. Claro que isso também tem esforço físico de estudo, mas veja bem, as oportunidades aparece uma oportunidade de emprego muito bacana, e aí ela ganha um sorteio, uma viagem, não sei o que. Então é a mesma coisa. Acontece que as coisas aqui demoram um pouquinho mais pra acontecer pela nossa faixa vibratória, mas no mundo espiritual acontece muito rápido. Por isso que a gente tem que estar sempre ligado nos nossos pensamentos, atos, sentimentos, com quem a gente anda, pra onde a gente vai, o que a gente escuta, o que a gente vê, tudo influencia, gente. Pois bem, logo depois ela vê a merda que ela fez, ela pede desculpa, ela começa a se arrepender da gritaria, da braveza que ela tava, e os bichos começam a voltar ao normal, lá o céu começa a ficar ensolarado de novo. Então é isso, você decide como será o seu dia a dia, a sua rotina, as situações que chegam para você. Depende de como você reage a elas e o que você tem pensado e o que você tem feito. Uma consideração sobre a hora do chá é a seguinte: na hora que o Chiweiro tá lá, ele vai pegar o chá, ele pega o bule, aí ela fala assim: ah, isso era meu. E ele confirma: sim, era seu quando você era o One. My teapot! That's right. It was yours long. E isso não é tão longe da realidade não, pessoas. Eu vou falar pra vocês, isso acontece mais do que se imagina. Isso tem documentários no YouTube, tem documentários pra vender, enfim, tem artigos científicos estudando crianças que se lembram das suas vidas passadas. Isso mesmo, eu vou dar um exemplo. A criança nasce aqui no Brasil e desde pequena, assim que começa a falar, começa a entender, ela fala: ah, eu morri de tal coisa no avião quando eu tava na guerra. Aí a mãe: quê? Aí ele fala: tipo, não é porque criança não responde tão rápido assim, mas vai se conversando com a criança e vai se chegando a dados, ela vai dando dados como nome, data de nascimento, data de falecimento, aonde morava, com quem trabalhava, com quem era casado, e o espanto dos pais são tão grandes a ponto deles irem até pesquisar. Tá lá, a criança tá aqui no Brasil, ela falou quando ela morava lá na Austrália. Eles vão lá e pesquisam, ou que seja por internet, e eles têm acesso exatamente à pessoa que aquela criança referiu, que morreu daquela forma, daquele jeito, estando na guerra, etc. Tem muitos casos assim, inclusive aqui no Brasil. E não faz nenhum sentido, até porque aonde que uma criança de 4 anos vai pesquisar um cara que morreu há, sei lá, 80, 90 anos atrás, lá não sei na onde? Como? Não tem como. Então isso realmente é a prova científica de que há vidas passadas. E esse momento do bullying me remeteu muito a isso. E aí a Cora vai levar o passarinho de volta pra casa, e ela já dá de cara lá com aqueles bichos estranhos, umas coisas meio medonhas. Mas ela tinha uma coisa, ela tinha acabado de aprender uma coisa com o Chiweiro, que era o seguinte: os sentimentos e os pensamentos dela fazem aquele lugar. Então ela já se toca e ela fala assim: eu não tenho medo de vocês, vocês não são assustadores, vocês só parecem ser. Eu tenho luz dentro de mim, vocês podem ser meus amigos. Meu nome é Cora e eu estou levando esse pássaro dragão em casa. Even in the material world, you will find that if you look for the light, you can often find it. Pessoal, nós somos capazes de mudar a nossa realidade, pura e simplesmente porque nós temos luz dentro de nós. Amei forte, amei profundo, amei muito. No episódio 11, o Tenzin fala sobre o espírito da Cora ficou preso lá no mundo espiritual. Pessoal, isso não acontece. Uma coisa que não acontece no desenho, que eu não vi em nenhuma parte, quando os personagens se projetam, eles não têm o que nós chamamos de cordão de prata. Isso os projecionistas falam assim, todos sem exceção. O que é o cordão de prata? É o elo energético que faz a ligação do seu corpo físico com o seu corpo astral. Por que eu tô falando sobre isso? Porque prisão espiritual para nós encarnados não existe. Não, porque nós temos o quê? O cordão de prata que nos protege, nossos mentores, guias espirituais, anjos da guarda, como queira chamar. Então uma série de fatores que tem que não nos deixam ficar preso para lá. Por exemplo, quando você tá no mundo espiritual lá projetado, se você vê uma coisa muito forte, ou leva um susto muito grande, ou alguém tenta te fazer um ataque, seu cordão de prata te puxa rapidamente, você acorda no corpo. Normalmente é assim. E cordão de prata, se você quer saber de onde vem esse termo, é desde os tempos bíblicos, tá? Dá um pulo lá no livro de Eclesiastes, que fala mais
mais sobre isso. Tanto a Kia como a Katara, elas fazem lá no episódio 12 uma espécie de reposição energética, de equilíbrio energético ali. E como que a gente pode fazer isso se a gente não tiver uma Katara, se a gente não tiver uma Kia para nos ajudar? A gente pode fazer com cristaloterapia, que é a reposição da energia dos chakras e equilíbrio através dos cristais. Também tem o reiki, a imposição de mãos. No caso, ela tá desmaiada, né? Mas a alimentação também pode ajudar. Outras coisas que podem ajudar: meditação, mantras, acupuntura. Tem várias técnicas. E tudo isso que eu falei pode repor a energia dos chakras e também fazer o equilíbrio energético. Bom, no episódio 13, o Tenzin tá lá no nevoeiro, na prisão espiritual, e ele começa a perder a lucidez. Então ele começa a falar: eu sou responsável pela continuidade do povo do ar, eu não sou igual ao meu pai, eu sou um fracassado, eu nunca vou ser igual a ele, não sei o quê. O que acontece? O próprio Aang vem e fala: olá, tudo bom? Como é que tá? E ele fala: sim, você tem razão, você nunca será igual a mim, porque você é você. You are not me, and you should not be me. You are Tenzin. E olha que riqueza de frase que tem a ver com a espiritualidade e não tem. São aqueles conselhos que nos levam pra vida, né? Que nos elevam. Você é você. Parece pleonasmo, como várias variedades, mas você é você. Você tem suas qualidades, você tem seus defeitos, você tem sua parte das trevas, seus demônios, seus medos, mas você também tem a sua missão de vida. Você é um ser de luz, você é capaz de fazer muitas coisas boas. Você não é melhor do que ninguém, então não se eleve, não acha que você é melhor do que os outros, porque você não é e nunca vai ser. Essa comparação não é válida de se fazer. Você não é pior do que ninguém. Não se rebaixe, não se coloque abaixo de ninguém e também não faça essa comparação, porque ela não é válida. E você também não é igual a ninguém. Você é você, você tem sua individualidade, você tem a sua missão de alma, você tem o seu destino, você tem o seu caminho a seguir. Você não precisa ser o espelho de ninguém, você não precisa ser exatamente ou melhor do que alguém foi. Não, você é você. Uma coisa é você ter referência, uma coisa é você admirar pessoas, santos, pastores, etc. Uma coisa é você olhar pra alguém e admirar e ter aquilo como experiência e fazer semelhante ali. Ser tão bondoso quanto, ser tão legal quanto, mas não seja o espelho de ninguém, não queira ser igual a ninguém. Você é você. Você é único, você é um ser de luz, você é maravilhoso, tá? No episódio 13, mais uma vez, nós temos a água como centro das atenções, como forma de cura. Nós temos algumas referências para fazer. Por exemplo, na Índia, o rio Ganges, que é considerado sagrado, tanto que eles tomam um banho lá todas as manhãs, tanto para purificar o corpo como o espírito, a mente. Temos a água benta, né, abençoada pelo padre, usada em exorcismo aí. Nós temos a água fluidificada no espiritismo, na Umbanda e em algumas religiões africanas também. Quando você entra numa religião nova, como que você é batizado? Como que você é iniciado de fato? Se batizando na água, não era assim, não era? Muitas têm isso. Então, a água tem um significado muito sagrado, muito importante nessas religiões. O Tenzin fala uma coisa maravilhosa. O Avatar One era conhecido por quem ele era, não pelo que ele era. Ele era conhecido porque ele era uma pessoa que se compadecia da dor dos outros, que ele defendia os mais fragilizados, e não porque ele era um avatar. Então eu vou fazer uma ligação com uma coisa: você não é sua casca. Por exemplo, o seu cabelo não te define, a sua gordura não te define, você não é o seu braço, você é lá dentro. Ó, eu sou gorda e muitas pessoas tomam isso como ofensa. Eu não sou o meu corpo, porque quando eu morrer ele vai ficar lá caidinho na terra, bonitinho, os bichinhos comendo. Eu sou o que eu sou por dentro. Pelo que você deveria ser lembrado? Porque na nossa sociedade não tem muito isso. Quais são os seus valores? O que você toma como verdade? O que você toma como correto? Quais são as suas atitudes, as suas falas, os seus pensamentos, as suas posições frente às situações da vida que chegam pra você? O que as pessoas olham e elas admiram em você? Pela pessoa que você é, não por quem. O certo é o que você é, não quem você é. Percebe? É difícil, assim, eu mesmo, por isso que eu li. Porque quando você vai falar quem que é, confunde. Nada te define tanto quanto a sua essência, quanto o seu interior. E já dizia Platão, né, amores? Você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Beijos de luz. Episódio 14, eu não sei como meus pelos sobreviveram a este episódio, estão aqui firmes, mas arrepiava assim
um minuto atrás do outro. Bom, o Tenzin dá aquela palestra motivacional, vou ler de novo porque está bem intenso, eu tenho que ler senão me perco. Então a Korra faz uma meditação com o intuito de se conectar com ela mesma, com a sua verdadeira essência. Então ela vai lá na árvore bonitinha e ela tem novamente contato com o seu eu superior, seu verdadeiro eu. Todos nós podemos alcançar isso através da meditação, se conectar consigo mesmo, se conhecer. Então, e aí a Korra faz aquele tipo de projeção que todo mundo vê, ela grandona lá, só que tipo, ela já está projetada dentro do mundo espiritual e faz uma nova projeção. Nós podemos considerar isso como materialização, que eu falei agora há pouco, ou nós podemos considerar como projeção mental. O problema técnico foi tão grande, tão intenso, que o incenso deu tempo do incenso terminar de queimar. Ok, nos momentos finais da briga do Vato e da Raava, a gente tem a Jinora com um papel muito importante, muito intenso nesse final. E você vê uma criança representada pela pureza de uma criança, pela inocência e pelo poder, pela luz que a Jinora tem. Então quero lembrar de novo, todos nós somos seres de luz, todos nós temos uma Jinora dentro de nós. E enfim, ela consegue dominar o Vato, ela faz lá um processo de transformar negativo em positivo, ou então, digamos, de fazer esse resgate espiritual, e ela diz, vá em paz. Isso me remeteu muito ao processo que os projecionistas falam, que eles fazem, né, de resgate espiritual, seja em prisão espiritual, em escravidão espiritual, pessoas que estão vagando, pessoas, eu falo entre aspas, tá? Espíritos que estão vagando aí, errantes, clamam por luz, por amor, e enfim, esse resgate acontece mais ou menos como o da Jinora, tá? Agora eu quero fazer um paralelo. Pensa bem, a responsabilidade que a Korra tinha nessa questão dos portais, impedir que o Vato dominasse o mundo por mais 10 mil anos e as trevas tomassem conta. Claro, isso é um desenho, né? Mas você tenta trazer, tipo, o peso, a responsabilidade pra cá, dessa missão de vida. Todos nós temos uma missão de alma, uma missão de vida, uma coisa que você gosta de fazer. Por exemplo, pensa na missão de vida de Chico Xavier, na missão de vida de um presidente que mudou o país, ou sei lá, de uma pessoa que mudou a faxina de uma empresa. Todos nós em diferentes níveis, e não nível mais alto, mais baixo, em diferentes locais. E todos nós podemos contar com uma Jinora. Oi, tá sumindo, amor? Todos nós podemos contar com uma Jinora. Veja bem, pra fazer isso tudo, pra realmente fazer o Vato embora, não sei o que, ela contou com todos os personagens. Todos os personagens ajudaram na personalidade, enfim, ajudaram a ela chegar onde ela chegou. Independente do que você esteja passando, ou sua vida tá difícil, se a sua missão de alma tá difícil, você não deve, não pode, não faça, não passe por isso sozinho. Conte sempre com alguém, converse com alguém. Se você não tem como conversar, procure ajuda profissional, de repente, se você se sente sozinho, etc. Bom, agora eu preciso ler novamente porque eu quero falar sobre o que a Korra falou no fim. Ó, ela diz que embora nós tenhamos que olhar para o passado, ou seja, nossas vidas passadas, os avatares passados dela, a gente tem sim que consultar, pegar as experiências de lá, mas é importante a gente trilhar um caminho novo, o nosso caminho, aquela coisa, não sendo espelho de ninguém, nem tentando ser igual a ninguém. Então ela fala sobre manter os portais abertos, né, que ela não vai ser mais a ponte entre os dois mundos, e todo mundo vai poder entrar e sair, etc. Os humanos e os espíritos vão ter que aprender a conviver juntos, e que ela sente que uma nova energia está vindo. Ela fala assim, no fim do episódio, né, e no fim desse livro: as coisas jamais serão as mesmas. Estamos entrando em uma nova era. E termina o seriado. Gente, isso não tem outro nome, isso se chama transição planetária. Meu Deus, eu jamais pensei que esse desenho traria essa mensagem pra mim. Ela fala isso, gente, direta e indiretamente, na minha opinião, a Korra está falando sobre a transição planetária. Desde 2012, lá da Profecia Maia, lembra desse papo aí que o mundo ia acabar, na verdade? Em 2012 encerrou um ciclo e começou um novo. Aliás, desde a década de 80 estamos falando sobre transição planetária, né? Esse é um assunto mega intenso e mega extenso, pessoal. Então, para quem tem interesse em pesquisar sobre transição planetária,
recomendo o Vibrando Alto, o canal Vibrando Alto, que fala isso muito abertamente, de uma forma que dá pra entender, todo mundo entender. Tem vários vídeos falando sobre isso. E quando você joga Transição Planetária no YouTube, tem muito conteúdo, muitas pessoas falando sobre, muitos canais voltados pra isso. Mas pra começar, eu vou indicar pra vocês assistir o programa Pinga Fogo, que contou com a participação do Chico Xavier. Pesquisem, corram atrás sobre isso, quem se interessou por esse assunto, vale a pena. Eu fiquei assim 2 horas, assim, ó, quando terminou o episódio. Enfim, terminamos mais um vídeo. Se você chegou até aqui, eu te agradeço, muita gratidão pra você que tem paciência de ver os vídeos, esses vídeos tão grandes, mas de fato, Avatar tem uma espiritualidade muito carregada, muito grande, e eu agradeço. E se você chegou até aqui, guerreiros e guerreiras, Kyoshis, guerreiros e guerreiras, eu peço pra você deixar o curtir, isso é muito válido, e visitem o Várias Variedades, prestigiem lá, e eu te vejo no próximo vídeo sobre espiritualidade, no livro 3, com mais uma dobradinha babadeira. Tchau!